E para você que não esporte no coração, olá, Henrique Oliveira falando. Eu também resolvi brincar um pouco de analisar qual foi a convocação da seleção brasileira e também, lógico, dar minha pitacada, lembrando que no dia de amanhã, sexta-feira, estarei apresentando Missão Rússia com alguns dos nossos comentaristas, até alguns de repente que estiveram aqui no nosso Missão Rússia Análise, para falar um olhar de torcedor com um olhar crítico, um olhar do radialista, um olhar do jornalista. A verdade é uma só, não gostei nem um pouco da convocação da seleção brasileira. A convocação do Dunga para mim pareceu péssima, horrível, muito abaixo do que eu esperava. Honestamente eu esperava muito mais dele, esperava que ele convocasse pelo momento. Eu sou partidário do seleção é momento, não do seleção é nome. E ele quer tentar manter o nível da seleção brasileira através de nomes, o que eu acho completamente reprovável. Cada um com seu conceito, mas eu honestamente não gostei. Iniciando pelos goleiros, não convocaria nenhum dos três. O Jefferson, apesar de ter carregado o Botafogo já há muito tempo nas costas, apesar de ter colaborado de vez por outra com a seleção brasileira, não é um goleiro que passa mais confiança, tal qual o Marcelo Groi e tal qual o Alisson também, que até outro dia era um grande goleiro, de repente passou a ser um goleiro questionado e agora volta a ser um goleiro de destaque. Honestamente, eu convocaria hoje, em melhor momento, sem dúvida nenhuma, Cássio do Corinthians, Vitor do Atlético Mineiro e o Paulo Vitor do Flamengo, que voltou e voltou bem. Não é de hoje que Paulo Vitor figura inclusive entre os goleiros que mereciam até mesmo uma chance na seleção brasileira, ou o Everton, goleiro do Atlético Paranaense, que também vem merecendo uma chance, já tem algum tempinho na seleção brasileira. Desde os zagueiros, os 4 convocados, também não vejo nenhum dos 4 com potencial. Na verdade, até vejo, vamos ser bem sinceros aqui, até vejo o Gil como um zagueiro de potencial para a seleção brasileira. Um zagueiro firme, calmo, seguro, tranquilo, mas os outros 3, Davi Luiz, completamente desequilibrado, não é zagueiro, de fato não parece zagueiro. O Miranda, que demorou muito, já é envelhecido, e o Marquinhos, que de repente pode até ser uma promessa, mas ainda não vejo na condição de vestir uma camisa da seleção brasileira. Junto com o Gil, eventualmente, eu vejo um pouco mais à frente Vitor Ramos do Palmeiras, Gemerson do Atlético Mineiro e Hever, que voltou a ser aquele Hever agora no Internacional, voltou a ser aquele Hever que figurou na seleção brasileira. Eventualmente, se necessário fosse, colocaria mais um zagueiro nessa briga, que seria o Leonardo Silva, que também vem fazendo um campeonato brasileiro fantástico pelo Clube Atlético Mineiro. Nos laterais, me parece que o Dunga pensa mesmo na questão dos laterais que sejam mais marcadores do que laterais que ataquem mais, que agridam mais. É a lógica dele no esquema 4-2-3-1, que na verdade é a lógica do esquema. Você segura um pouco mais os laterais, você mata um pouco as sobras e utiliza mais o meio campo, você forma linhas mais sólidas, blocos baixos muito mais sólidos, os blocos intermediários e altos um pouco mais fortes, um pouco mais título de pressão. Honestamente, esses 4 laterais são mais mesmo, não digo tanto pelo Marcelo aqui, diria eu que é o mais habilidoso, é o que ataca um pouco melhor, consegue fazer ultrapassagens melhor, mas ainda não é o lateral que me agrade mais. Hoje, entre os laterais, sem dúvida nenhuma, Marcos Rocha do Atlético Mineiro, Lucas do Palmeiras vem fazendo um campeonato espetacular pelo Palmeiras, incluiria até eventualmente nessa briga pela lateral direita o Rafael Galhardo, aliás, do Grêmio, que também é outro que conseguiu recuperar o bom futebol que a gente viu ele desempenhar alguns anos atrás. Isso na direita, e na esquerda, sem dúvida nenhuma, René do Sport vem merecendo já uma convocação desde o início do Campeonato Brasileiro. Um bom lateral, um lateral que sabe atacar e defender, tem essa facilidade na mobilidade, tal qual o Douglas Santos, que foi chamado inclusive nas últimas convocações dos amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos, não atuou, mas é um bom lateral, o canhoto do Atlético Mineiro também. Baseado no esquema que eu entendo ser o esquema ideal para o Brasil, um 4-3-3, que é mais ofensivo, baseado muito na pressão, no ataque, na entrega, no medo, no pânico que a camisa deve causar no adversário. Honestamente, Luiz Gustavo, Fernandinho não combinam
com esse esquema, não combina com aquilo que eu imagino como sendo ideais. O Elias de fato merece, concordo plenamente, mas eu destacaria 2 meias que me parecem em melhor fase. O Rafael Carioca, também do Clube Atlético Mineiro, não é questão de clube, muito pelo contrário, é questão de rendimento no nosso campeonato nacional. Rafael Carioca vem merecendo também faz tempo uma convocação na seleção brasileira, e eventualmente o retorno do Souza em São Paulo hoje no Fenerbahçe da Turquia. Me parece um volante mais também interessante. Se estivesse em condições de atuar, o Maicon do Grêmio em São Paulo também seria um nome a ser pensado. O Maicon, que recuperou também plenamente a sua forma física, recuperou inclusive o seu bom futebol na equipe gaúcha, no tricolor imortal. Dentre os meias ofensivos, por assim dizer, efetivamente só o Renato Augusto merecia mais tempo. Faz um campeonato brilhante, mostra uma forma exuberante, o meio atacante da equipe corintiana. O resto, inclusive incluo o Lucas Lima nisso, não merecia. Especialmente a questão do Lucas Lima, Douglas Costa e Lucas Lima. A questão do Lucas Lima, ele foi pego pela maldição da camisa brasileira. A seleção fez mal para ele retornou muito mal, ele não atuou nem um pouco bem contra a Costa Rica, tentou alguma coisa, tentou alguns lampejos contra os Estados Unidos, mas não foi aquilo que a gente imaginava, então não creio que seja agora o momento dele. E os outros, completamente fora do padrão. Felipe Coutinho, de repente, eu acharia mais interessante ele ser testado em outros momentos. Eu acho ele um grande jogador, mas não acho que seja um momento para que ele estivesse nessa seleção brasileira. No meu modo de entender, baseado, como eu falei agora há pouco, no esquema 4-3-3 que eu imagino ser o ideal para a seleção brasileira, além do Renato Augusto, que eu manteria, eu colocaria nessa briga o Jadson do Corinthians, que voltou a ser o bom Jadson, conhecido no Atlético Paranaense antes da chegada no Shakhtar. No Shakhtar a gente não conta. Ele retornou do Shakhtar para o São Paulo, foi muito mal. Do São Paulo foi para o Corinthians, no comecinho ele tinha ainda o Shakhtar na cabeça, e depois foi melhorando. Eu digo o Jadson de agora. Incluiria Hernanes, a volta do Profeta à seleção brasileira. Ele saiu da Inter de Milão, agora está na Juventus, mudou a sua posição, não é mais o segundo volante, agora é meio atacante e rende muito mais naquela posição. A facilidade de ser ambidestro, a facilidade da visão de jogo que ele tem como volante ajuda muito no desenvolvimento do futebol do Hernanes. Incluiria o Juliano também, acredite se quiser, o Juliano do Grêmio, bom jogador. Tirou aquele estigma dele de jogador de segundo tempo, estigma que ele tinha inclusive no Internacional, depois no Dnipro, quando lá atuou no Dnipro da Ucrânia, retornou para o Brasil e também vem fazendo um campeonato brasileiro espetacular. Merecia também a sua chance. Incluiria na briga também, acreditem se quiser, o Robinho do Palmeiras, que também é um bom jogador, um jogador de boa visão de jogo, de boa finalização, um jogador que consegue pressionar muito bem, consegue fazer boa cobertura do ataque. Me parece também bastante adequado, me parecia bastante adequado que ele tivesse uma chance na seleção brasileira. Assim como Alan Patrick e Everton, ambos do Flamengo, numa equipe onde Ederson, Emerson Sheik, Paulo Guerreiro são os destaques, são os não tão conhecidos assim que fazem com que o Flamengo jogue melhor, atue melhor e esteja na posição em que está. Alan Patrick se encaixou perfeitamente ali na posição do Ederson e vem fazendo um campeonato fantástico, recuperou a sua boa forma. E o Everton, que na verdade de origem é ponta, ou pela direita ou pela esquerda, tanto faz, ele foi recuado para a posição de meio campo e fez com que rendesse o ataque do Flamengo. E de repente talvez seja isso o interessante na seleção brasileira, alguém que seja pensante e que seja atuante ao mesmo tempo, um meia pensante e um meia atuante. No momento do aperto, você não tem um passe, você não tem uma distribuição de bola, você tem a chegada de alguém como elemento de surpresa com as funções que um atacante efetivamente o tenha. E o Everton é um jogador que me parece bastante interessante, até mesmo para o teste da seleção brasileira, um teste complicado contra o Chile, um não tão complicado assim contra a Venezuela, apesar de que a seleção de Vinho Tinto melhorou bastante no seu futebol. E no ataque, tá bom, vai Lucas Moura, legal,
merecia de fato a convocação, voltou muito bem para a seleção brasileira. O Hulk na função de falso 9 rendendo muito bem, não é a posição que ele está acostumado a jogar no Zenit, ele joga de ponta direita, mas rendeu como falso 9. Agora o Roberto Firmino, eu esperava muito mais dele e acabou me decepcionando. O começo foi brilhante, os últimos tempos foram desastrosos e agora ele já não rende mais aquilo que eu gostaria, que eu imaginava que ele pudesse ver. E aqui talvez as grandes injustiças da seleção brasileira. Eu não vejo na seleção de hoje não ter lugar para Luan do Grêmio, para Jonas do Benfica, para Alexandre Pato do São Paulo Futebol Clube e, acima de tudo, em especial, para Ricardo Oliveira dos Santos. Apesar de já ter uma idade um pouco mais avançada, no meu modo de entender, o primeiro pensamento de uma seleção brasileira é se classificar para a Copa do Mundo. Precisa ganhar a sua gordura agora, precisa fazer a sua gordura agora, ter sua bagagem agora, até mesmo pensando que podem acontecer alguns contratempos no meio do caminho, e a gente espera justamente que isso não aconteça. Muito mais prático seria dessa forma. E o Ricardo Oliveira é o cara que, no meu modo de entender, esses que eu falei, mas em especial o Ricardo Oliveira, representa exatamente tudo aquilo que eu imagino numa seleção brasileira. Ele representa o ataque, a pressão, a força, o pânico que um camisa 9 precisa, um camisa 9 de uma seleção brasileira, a seleção mais pesada, a camisa mais pesada no mundo do esporte, precisa ter. Um cara que sabe fazer gols, sabe o caminho, conhece, tem noção de colocação, tem noção de tudo isso, e parece que de fato o Ricardo Oliveira é o cidadão ideal para isso. Esperançoso por boas atuações, evidente que eu estou, mas preocupado também, muito porque a seleção brasileira já mostrou que sem Neymar não é a mesma coisa. Não gosto do futebol do Neymar, acho ele contraproducente para a seleção. Para mim ele é jogador de clube, nada mais do que isso. E a minha grande preocupação fica muito em cima desse detalhe: o que a seleção brasileira pode apresentar sem Neymar, o que a seleção brasileira pode apresentar com essas peças aí já calejadas, já tecnicamente tarimbadas, mas que não andam rendendo tudo aquilo que nós gostaríamos que rendesse. Esperamos que o Brasil tenha boas atuações contra o Chile e contra a Venezuela, e que, mais importante, termine outubro com os 6 pontos que nós esperamos na liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo setor Conmebol.